Jesus. Nós sabemos que essas últimas 2 semanas foram 2 semanas de muita bênção na nossa vida, a qual nós temos deslanchado e mergulhado nesse rio de adoração, no qual o Senhor poderosamente tem trazido através do pastor Elcio, a qual nós queremos agradecer, pastor Elcio, a todos da Igreja Cristã Zoe, no nome de Jesus, que tem se dedicado, a pastora Priscila, que tem se voluntariado para essa obra maravilhosa, porque a gente entende que obra do Senhor não é simplesmente a obra a qual a gente trabalha. A obra do Senhor, ela é por toda parte. A obra do Senhor é no espaço da fé, mas também é no Ministério Zoe, mas também é na Igreja Batista, é também na Nova Vida, é também na área congregacional. A obra do Senhor é do Senhor. E aonde você estiver, você é um agente do céu. E nós vamos dar continuidade a essa série, a terceira parte, no nome de Jesus. Vem para cá, pastor Elcio. Glória a Deus, boa noite, graça e paz, amém, igreja? Amém. Aleluia. Aleluia. É um prazer, mais uma quarta-feira estar aqui com vocês. Deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho. Eu e esse meu caderno grande, prometo comprar um menor. Ou então, como é que é, né? My bad, né? Glória a Deus. Uma boa, hein? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Pai, nós te adoramos mais uma vez nesta noite. Agradecemos o teu santo nome, porque só tu és Deus, Senhor. Tu és o Deus dessa nação. Tu és o Deus da nossa casa, da nossa família, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que tu nos dado. Muito obrigado, Jesus. Senhor, toma cada um em tuas mãos nessa noite. Toma nossa mente, nosso coração, Senhor. Queremos trazer cativo para a tua presença, Senhor, para a tua palavra, Senhor, todo entendimento da tua palavra. Que possa gerar em nós transformação, cura, libertação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos repreender agora todo o mal e tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, lá em Êxodo, no capítulo 4. Deixa aberto aí, Êxodo capítulo 4. Daqui a pouco a gente vai estar lendo. Glória a Deus. Aleluia. Falamos sobre há um caminho para a adoração. Falamos também sobre há uma recompensa na adoração, né, gente? Então é muito interessante essa palavra, essa mensagem sobre adoração, né? É muito assim, um bom tempo atrás eu trouxe um ensinamento na igreja sobre adoração, mas não como este daqui. O que eu trouxe foi um estudo que já estava montado, né? E eu fui ensinando em cima daquele estudo, só que agora, falando sobre adoração, eu fui meditando na palavra. E Deus, ele foi revelando na sua palavra, né? Ele foi revelando, trazendo revelações. Eu falei, meu Deus, que assunto tão poderoso é sobre adoração. Eu não tinha assim, olha só, eu tenho 20 anos de evangelho, mas eu nunca assim me aprofundei tanto nessa questão, nessa revelação sobre a adoração. Como a adoração ela é tão poderosa na nossa vida, né? E a gente tem falado, né? Eu tenho falado aqui que parece que ao passar dos anos, dos séculos foram se passando, e parece que a igreja ela foi perdendo essa revelação. A igreja foi perdendo essa identidade sobre a adoração. E é tudo que o capeta queria, tudo que o diabo queria, é que a igreja venha perdendo mesmo, porque ele sabe que há vitória na nossa adoração. Existe uma vitória, existe um poder muito grande na nossa adoração. Né? E a adoração, cara, o poder da adoração, ela se manifesta naquele momento que você mais está precisando.
naquele momento que você mais está em dificuldade, naquele momento mais de luta que você se encontra e você se levanta em adoração e Deus ele te dá a vitória. Porque o verdadeiro adorador, a gente falou aqui, o verdadeiro adorador, né, cara, ele não se prostra às circunstâncias, às dificuldades da vida, às lutas, ele não vai se prostrar. Ao contrário, ele vai se levantar, ele vai adorar a Deus e através dessa adoração, Deus ele vai abrir as comportas e vai derramar a bênção sem medida. Né? Então o diabo ele não quer que chegue às pessoas, né, essa revelação sobre a importância da adoração na nossa vida. Então, pode se preparar, porque o dia que chegar a luta, a tribulação, porque eu tenho certeza que parece que é quase diariamente agora lutas e tribulações, né? Chegando, então você sabe que você tem uma arma muito poderosa, é a tua adoração. Então chegou o problema, chegou a luta, você já sabe o que fazer. Eu não vou mais murmurar, eu não vou mais reclamar, ao contrário, eu vou adorar o meu Deus. Eu vou adorar o meu Deus. Eu não ia falar, porque isso aqui era uma outra parte, mas a gente não vai ter tempo de falar tudo. Tem muita coisa para falar sobre adoração, mas eu não vou ter tempo de falar tudo. Mas eu quero abrir uma parênteses aqui falando sobre o rei Josafá. Não está aqui nas minhas anotações, não ia nem falar isso agora, hoje, né? Talvez um outro dia, uma outra oportunidade. Mas se você pode reparar, irmão, você vai estudando sobre adoração dentro da palavra de Deus. E vocês conhecem a passagem do rei Josafá. Muitos aqui conhecem, mas para quem não conhece, né, o rei Josafá é o rei de Judá. E ele soube de uma notícia que estava vindo contra ele, né, exércitos poderosos. Não um, não dois, mas 3 exércitos, se eu não me engano era 3, né, poderosos, estavam vindo contra a nação de Judá, contra Israel. E o rei Josafá, a primeira coisa que ele fez, o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi buscar o Senhor, buscar a face de Deus. Ele orou a Deus, ele buscou a face de Deus. E assim que ele buscou a face do Senhor, irmãos, ele teve a sua resposta. Logo o Senhor já levantou o profeta e usou o profeta para o rei Josafá. E Deus ele mandou essa mensagem aqui, você não precisa abrir, mas em 2 Crônicas capítulo 20, olha o que diz, você não precisa abrir não, só ouça. Eu vou passar isso aqui rápido. Em 2 Crônicas capítulo 20, no versículo 15, disse assim: escutem todos os que vivem em Judá. Isso aqui é a resposta de Deus para Josafá, depois que ele vai buscar a Deus. E o profeta se levanta e fala: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, ó rei Josafá, e ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aleluia. Irmãos, toda a batalha que nós entrarmos, tenha ciência de uma coisa: ela não é sua, ela é de Deus. Deus ele compra a nossa briga. Deus ele compra, irmãos. É por isso que você tem que entrar numa batalha já sabendo que você é vitorioso. Deus ele torce para que você não desanime na caminhada. Deus ele torce para que você não se desfaleça no meio do caminho. Deus ele torce para que você coloque os olhos findados no céu e nele. Porque é só assim que nós vamos conseguir vencer. Amém, irmãos? Amém. E ele continuando, no versículo 17, diz assim, ó: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha aí, irmão, Deus está falando. Mas você não precisa lutar com as suas próprias forças. Não é nas suas forças, não é na minha força que eu vou vencer. Está entendendo, irmãos? Não é na nossa força, mas é Deus que vence. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições. É isso que eu acho interessante nessa passagem. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Mas isso que eu acho legal é que ele fala: vocês não precisarão lutar nessa batalha. E ele continua dizendo assim, ó: tomem suas posições. Tome posição. Amém. Permaneçam firmes. Tome posição e permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Deus está falando comigo com você nessa noite. Tome posição, esteja firme, para que vocês possam ver o livramento que Deus vai te dar. Precisamos estar em posição e permanecermos o quê? Firmes.
E ele fala: não tenham medo e nem desanimem. Essa é a diferença do adorador. O adorador, ele não desanima. Um adorador, ele sempre está em posição. Cara, e quando Josafá ouviu isso, gente, quando você vai para o versículo 18, aí é que vem a chave do negócio. Quando ele está indo de frente a uma batalha, sabendo que o inimigo é muito maior e muito mais poderoso, vamos dizer, entre aspas, contra a nação, contra ele. E ele vai buscar a Deus, mas ele sabe disso. Ele sabe da arma poderosa que ele tem nas mãos. Josafá sabe. Eu vou mostrar para vocês o versículo 18. Eu falei sobre recompensa de adoração, não foi? E nesse texto aqui, depois com calma você vai lendo ele, vai esmiuçando ele, que você vai ver que nesse texto aqui, depois, após o que Josafá faz, ele vem a recompensa da vitória. Aleluia. Ele recebe a vitória sobre o exército, sem precisar mover um dedo contra esse exército. Glória. Gente, e o versículo 18 é a chave. Olha o que diz. Josafá, na minha versão NVI, Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Você já sabe que se prostrar, isso é uma forma de adoração. Mas olha o que continua o texto. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se, e não somente ele, mas também todo o povo prostrou-se em o quê? Adoração. Prostrou-se em adoração perante quem? Ao Senhor. Essa é a maior arma poderosa que Josafá podia ter. Aleluia. Quando Deus fala para Josafá, permaneça em posição. É isso que Deus, é como se Deus estivesse mandando uma mensagem para Josafá. Filho, fique em posição. Qual é a posição do Filho de Deus? Uma posição de adoração. Aleluia. Qual é a posição de adoração que te dá a vitória? Prostrado diante de Deus e adorando a Deus. Aleluia. É isso que vai nos dar a vitória. Não adianta você discutir, não adianta você brigar, não querer partir para a luta, não querer vencer as coisas na sua própria força, na sua inteligência, que isso não vai funcionar. É somente diante de Deus, prostrado diante do Senhor, em adoração. E Josafá, ele conhecia essa revelação, gente. Eu estou falando para vocês que o pessoal da Bíblia, os profetas, todos eles, patriarcas, eles sabiam dessa arma poderosa. Mas a igreja de hoje em dia não sabe dessa arma poderosa. Não sabe se utilizar. Tem uma arma tão poderosa nas mãos, mas não sabe. Na hora da batalha, na hora do confronto, na hora daquele vamos ver, e agora o que vai acontecer? E agora o que será de mim? Né? Não sabe se utilizar do poder da adoração, do poder de adorar a Deus. Ao invés de se prostrar diante do Senhor e adorar o Senhor, começa a choramingar, começa a reclamar, começa a murmurar diante de Deus, começa a desistir e vai parando de caminhar, para de prosseguir, não é constante na caminhada, como o pastor falou aqui. Irmãos, pelo amor de Deus, no momento nós estamos vivendo nos finais dos tempos. Poxa, porque choveu, porque fez um friozinho, choveu, é igual lá embaixo, realmente, o Brasil todo fazendo manifestação, a chuva, não podia estar caindo meteoro na terra, estava o pessoal lá, mas cadê o povo de Deus dentro das igrejas, irmãos? Poxa, meu Deus, se choveu um pouquinho, fez um frio, escola bíblica, 4, 5 pessoas, cadê os adoradores? O Pai está em busca dos verdadeiros adoradores. O Pai está em busca, cadê o pessoal? Cadê o povo, gente? Cadê o povo? As coisas vão se funilando, as coisas vão se funilar mais. A perseguição, ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde, não adianta. Vai acontecer. E ao invés de nós, povo de Deus, a gente se unir, qual é o momento que nós nos unimos? É quando tem os cultos. Porque depois sai daqui, cada um para os seus lares, cada um para a sua casa, cada um vendo a sua vida. Mas esse momento aqui é o momento ao qual o inferno trabalha para que a gente não venha se reunir. Porque é onde já tem comunhão entre a igreja, Deus ordena vida e bênção. Aleluia. Gente, mas Josafá ele se prostra. Eu não ia falar isso aqui, mas Josafá ele se prostra. Quando você pula para o versículo 25. Então Josafá e os seus soldados foram o que? Saquear. Depois, quando acontece tudo isso, gente, olha só, perdão, versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores ao Senhor, preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. Eles foram derrotados. Os inimigos foram derrotados. Os inimigos serão derrotados na nossa vida.
O diabo ele pode tentar, mas ele sempre vai ser um derrotado na minha vida e na sua vida. E quando aconteceu essa derrota, quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avistava o deserto, olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Agora vem a recompensa. Qual é a recompensa? Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos, de roupas e também objetos de valor. Aleluia. Quando eu ganhava uma guerra, eu tinha direito sobre os despojos daquela guerra. Então era muita coisa que tinha. Depois que você vence uma batalha, depois que você vence uma guerra, prepara os despojos. Aleluia. Prepara para a provisão sobrenatural que vai vir sobre a tua vida. Aleluia. É por isso que o inimigo luta tanto para te derrubar, para te parar, para você não prosseguir, porque ele sabe que quando você ultrapassa isso aí, quando você vence, muitas vitórias, muitas bênçãos caem sobre as nossas vidas. Aleluia. Isso aconteceu na vida de Josafá. Eu só queria falar isso para poder a gente entrar, tá bom, gente? Mas irmãos, de fato há um poder na adoração. Há um poder na adoração. Eu só quero revisar rapidamente, passar para a gente poder lembrar do que foi falado, né? Mas há um poder na adoração que traz provisão. Eu vim falando sobre isso, né? E vimos isso na vida de quem? De Abraão, né? Abraão recebeu aquela mensagem, Deus falou assim: vai sacrificar o teu filho, né? Aquilo ali para ele foi um choque. Abraão estava com um problema grande na frente dele, mas isso não parou. E o que Abraão, em Gênesis capítulo 22, versículo 25, Abraão disse aos seus servos ali: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar nós voltaremos. Depois de adorar nós voltaremos. Aleluia. Ele sabia dessa revelação. Aleluia. Ele conhecia, né, que depois de uma adoração sempre terá vitória. Aleluia. Sempre terá vitória, né? Então, ou seja, o poder da nossa adoração traz provisão. E no final da história vocês conhecem, e Deus providenciou, e Abraão colocou o nome daquele lugar: Deus proverá. Deus proverá, e Deus proverá na nossa vida sim, irmãos. Está faltando, está no momento de escassez, vá adorar. Aleluia. Quando você voltar com a provisão. Aleluia. Irmãos, há um poder na adoração também que faz com que os anjos trabalhem a nosso favor. A gente viu isso na vida de Jesus, nosso Senhor Jesus. Ele foi levado ao deserto para ser tentado, e na terceira cartada do diabo ali contra Jesus, ele mexe aonde? Na adoração. Ele vai tentar mexer na adoração de Jesus lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, né? Ele fala assim: Jesus, leva ele num lugar mais alto e fala: Jesus, olha só, tudo isso aqui eu vou te dar: honra, glória, dinheiro, mulheres, fama, sucesso, tudo eu vou te dar, Jesus. Mas se você se prostrar diante de mim e me adorar. E Jesus vira para ele, Jesus disse para ele assim: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então Jesus passa no teste da adoração. Quando Jesus ele passa no teste da adoração, no versículo 11 vem a recompensa. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Os anjos sempre vão estar postos para te servir. Eles só estão esperando você se prostrar e adorar o Senhor em meio às dificuldades. Porque o diabo ele vai querer mexer na tua dificuldade. O diabo ele vai querer mexer na tua necessidade. Está necessitado, aí começa o inimigo cair para cima. Ele começa a jogar dardos inflamados na tua mente, falando que você não vai conseguir, que você não vai prosperar, que você não vai crescer, que você não vai avançar. Então ele começa a jogar isso aí. Então, para trás de mim, Satanás, porque eu adoro somente ao meu Deus. Aleluia. Eu não me importo diante de dificuldades, eu não me importo diante do meu Deus, que vai resolver as minhas dificuldades. Aleluia. Que vai prover para mim. E os anjos só estão esperando você falar isso, para eles poderem vir te servir. Aleluia. A gente falou isso, a gente falou sobre isso durante essa série. Há um poder na adoração também que traz restituição e restauração. Vocês lembram da vida de Jó? Aconteceu um desastre, todo aquele desastre na vida de Jó. A gente falou isso. Todo aquele desastre, toda aquela coisa ruim que veio sobre a vida de Jó. Mas Jó, no capítulo 1, versículo 20, quando ele soube de toda aquela notícia, todo aquele desastre, filhos morreram, perdeu tudo em um dia. Jó não reclamou, Jó não orou, Jó não choramingou, não blasfemou contra Deus, Jó não fez nada. Porque Jó sabia que ele tinha uma arma muito poderosa, que era a adoração. E no capítulo 1, versículo 20, então Jó se levantou,
Um adorador ele sempre vai se levantar em meio à dificuldade. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a sua cabeça, prostrou-se com o rosto no chão, em adoração. Aleluia. E no finalzinho, Jó 42, versículo 10 e o versículo 12, vai vir a resposta da adoração de Jó. Jó capítulo 42, versículo 10 vai dizer: e o Senhor o tornou novamente próspero, ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Meu Deus. O versículo 12: e o Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais do que na primeira. Aleluia. Por causa do poder da adoração. Aleluia. É o poder da adoração. Por que essa palavra adoração está passando nessas passagens, gente? Pare para se perguntar por quê? Josafá, Jesus, né, Jó, Abraão, aonde esses homens de fé vão se encontrar, você vai ver palavras de adoração. Por quê? Porque a adoração é uma revelação para nós. Aleluia. É uma revelação para mim e para você. Mas hoje eu quero entrar falando sobre também que há um poder na adoração que tira você da escravidão. Aleluia. Aleluia. Há um poder na adoração que te tira da escravidão. Eu gostei do fly que o pastor fez, ativando a adoração. Gostei. Quando eu olhei, eu gostei. Olha aí, ó, ativando a adoração. Irmãos, e é isso que a igreja está precisando. É disso que a igreja está precisando. Precisa de ativar essa adoração. Tem muita adoração que já parece que já está escondida, a adoração que parece que já está morta, parece que está ali desfalecida. E precisam ativar essa adoração. O povo precisa receber um saculejar para acordar e despertar que ela precisa sempre viver adorando a Deus. Uma vida, um estilo de adoração. Então há um poder na adoração que tira você da escravidão. Pedi você para abrir Êxodo capítulo 4, não foi? Aleluia. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Vamos ler o versículo 22 e o versículo 23. Essa passagem é muito conhecida, mas chegou o momento de que o povo estava 400 anos sendo escravo no Egito. 400 anos sendo escravo. Começaram a clamar a Deus, e Deus ouve o clamor do seu povo. E Deus levanta um libertador. Vocês conhecem, Deus levanta Moisés. E chegou o momento: Moisés, olha só, cara, eu escolhi você para libertar o meu povo. Agora você tem que ir até Faraó e dizer para ele, falar para ele, para liberar o meu povo. Moisés, vocês conhecem a história, mas para o Senhor, pelo amor de Deus, mandarão, é melhor ele falar melhor do que eu, e tudo mais e tal. Não, é você, tem que ser você, o chamado é seu. Então tem que ser você. Então o que eu vou dizer para o Faraó? Então você vai dizer para o Faraó assim: gente, isso aqui é muito incrível. Esse capítulo 4, versículo 22. Senhor, o que eu digo para o Faraó? E Deus fala assim, ó: diga a Faraó, assim diz o Senhor. Na minha versão aqui, eu quero ler ela na versão Almeida atualizada, porque ela, no final, ela fala sobre a palavra adoração. Então está dizendo assim, ó: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito, e eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, o seu primogênito. Eu gosto dessa versão, não sei se tem na versão do telão, tem aí essa versão? Não. É a nova Almeida atualizada. Se tiver, bota ela para mim, por favor. Mas eu escolhi ela porque essa versão, ela traz, a transformadora também traz essa última palavra sobre, né, deixe meu filho ir para que me adore. A transformadora e a nova versão Almeida atualizada que fala isso, né, para que me adore. Mas eu quero ler com vocês. Alguém tem Bíblia Viva aí? Tem Bíblia Viva? Quem tem Bíblia Viva? Tá, beleza. Né, mas se você for ler na Viva, eu quero ler também em outras duas versões, tá bom? Não precisa botar na tela não, pastor. Se quiser deixar aí, pode deixar. Essa isso. Essa aí deixa aí. Mas eu quero ler para vocês na versão Viva o que diz esse versículo 23 de Êxodo capítulo 4. Eu quero ler mais em duas versões, tá? Mas segura aí essa versão nova Almeida atualizada.
Mas se você for ler na versão viva, o versículo 23 está escrito assim, gente: sou eu que estou mandando você deixar o meu filho sair para que me preste culto. Você vai encontrar assim, se você for ler na viva. Se você for ler na versão Ara, na Almeida, revista atualizada, o versículo 23 está dizendo assim, ó: digo-te, pois, deixa aí o meu filho, para que me sirva. E a gente leu na Nova Almeida atualizada, o finalzinho, né, gente? Vai dizer o quê? Para que me adore. Isso é muito legal. Mas na versão viva, vai dizer: deixe meu filho ir, deixe meu filho sair, para que me preste culto. Quantas pessoas que poderiam estar no culto hoje não vieram? Aleluia. Por isso que eu digo que há um poder na adoração que tira as pessoas da escravidão. Tem muitos filhos de Deus sendo escravos ainda, gente. É isso que é triste. Cadê as pessoas para cultuar o Senhor? É dia de culto, se é dia de culto, eu preciso estar no culto. Aleluia. Eu não posso negligenciar o culto da minha igreja. Jamais, irmãos. A não ser que eu esteja de cama, a não ser que aconteceu alguma coisa, eu tenho que socorrer alguém. E as pessoas estão se deixando escravizar, e elas deixam de prestar culto. Deixam de prestar culto. Você pode lembrar que na Viva diz: deixe meu filho sair. A todo momento o diabo trancafiando as pessoas dentro de casa, paralisando as pessoas dentro de casa, para elas não irem para o culto, porque ele sabe que quando elas se levantam para ir para o culto, a vitória é para elas. Aleluia. Quando elas chegam, só em chegar no culto já é uma vitória. E pessoas estão sendo roubadas pelo diabo, pessoas estão se deixando escravizar, porque estão deixando o culto por qualquer motivo banal. Por causa de um jogo de futebol, por causa de uma novela, por causa, sei lá, de uma preguiça, de cansaço do trabalho, por causa de qualquer coisa, e deixam de cultuar. É por isso que eu achei interessante, eu queria ler na Viva, para vocês verem: deixe meu filho sair para que preste meu culto, preste culto a mim. E quantas coisas têm escravizado os filhos de Deus para não ir prestar culto a Deus? Cansaço, fadiga, trabalho, desânimo, muitas coisas. E o diabo continua escravizando as pessoas para não prestarem culto. Beleza? E eu queria ler também na versão Ara, porque está dizendo também: digo-te, pois, deixa aí o meu filho, para que me sirva. Para que me sirva. Muitas pessoas têm deixado de servir a Deus por permitir que algo os escravize. Muitas pessoas estão deixando de servir a Deus. Quantas pessoas já deixaram de servir a Deus porque permitiram coisas a escravizar elas, escravizarem elas? Quantas coisas têm escravizado o povo de Deus, os filhos de Deus? Enfermidades têm escravizado muitas pessoas, o rancor, falta de perdão, mágoas, pecados e vícios têm escravizado muitas pessoas, e vai escravizando, e as pessoas vão ficando fracas, elas não conseguem romper, elas não conseguem se levantar como filhos de Deus, elas não conseguem. O que acontece com elas? O que vai acontecendo com elas? Elas param de servir. A primeira coisa, para de servir. Servir na igreja, servir ao ministério, servir no departamento, e acabou. Cadê a pessoa? Você olha para um lado, você olha para o outro, não vê mais ela nos cultos, não vê mais ela servindo, e abandonam e vão embora. Deixe meu filho ir, para que ele possa me servir. E nessa versão, na versão Almeida atualizada, nova versão Almeida atualizada, né, que é a versão que eu queria ler para vocês, eu digo a vocês, vou repetir, eu digo a vocês: deixe o meu filho ir, para que me adore. Então, irmão, você pode entender uma coisa, que prestar culto é adoração. Servir na tua igreja, quando você está prestando culto, você está em adoração. Quando você está servindo na tua igreja, você está em adoração. Está servindo no som, você está em adoração. Servindo nos instrumentos, servindo em pregação, servindo no ministério de louvor, servindo limpando a igreja, limpando o banheiro, você está adorando a Deus. O diabo não quer. As pessoas, tem pessoas que têm um fascínio em pegar microfone, né? É um fascínio pegar microfone. Mas quer testar uma pessoa se realmente ela é serva, se ela é uma adoradora que serve a Deus? Dá uma vassoura na mão dela. Aleluia. Dá uma vassoura, manda limpar um banheiro. Eu estava conversando com meu concunhado,
Eu vou estar gravando, não quero que ele veja isso. Eu estava conversando com ele. Max. Né, ele está começando. Não é o Max, não, meu outro concunhado. Né, estou lá na nossa igreja lá. Tem o meu concunhado que é comigo da antiga, Max. E tem o Gustavo agora que está comigo. Está do meu lado lá comigo, ele está me ajudando. O rapaz está progredindo, está avançando, está indo para os cultos. Tá ficando todo folgado porque está na portaria, veio na portaria, está feliz. Aí ele fica todo feliz, traz uma água, bota. Né, ele está se sentindo útil, está muito feliz com isso. A gente fazendo obra na igreja e eu estou vendo ele assim, para lá e para cá. Aí teve uma vez que ele faltou comigo em uma coisa, né? E eu sempre espero o momento certo, a hora certa para poder chamar. Aí eu chamo a atenção na maior tranquilidade e amor, né? Mas sempre procurando ensinar. E eu conversando com ele, eu falei assim, olha só, deixa eu falar uma coisa. Para ser diácono, não sou ser um diácono, porque ele almeja, né, cara? Ele almeja crescer. Você almeja crescer? Ele almeja. Eu vou resumir porque isso é muito grande a história. Ele almeja, mas para ser diácono, deixa eu falar uma coisa. Para um varão ou uma varoa ser diácono ou diaconisa, não basta somente trazer uma água, não basta somente varrer uma igreja, não basta somente ficar numa portaria. Tem muito mais além para a pessoa ser um diácono, muito mais além, né? E eu conversando isso com ele, mas vai muito mais além. Mas eu fico prestando atenção nas pessoas dentro da igreja, eu presto atenção em cada irmão, em cada irmã, quando chega no culto, horário que chega no culto, eu fico prestando atenção no serviço, em servir, se tem prazer, se gosta. Quer ver passar no teste? É quando pega uma vassoura e vai varrer. Varrer lá em cima, a portaria. Pô, sabe por causa de quê? Quando vai varrer o banheiro, quando vai lavar. Aí eu falo, rapaz, já está passando no teste. Por quê? Porque eu faço isso. Está entendendo? Eu faço isso. Se eu sou pastor, eu tenho que fazer. Se eu faço, por que os nossos obreiros, né, os irmãos... Então eu vejo pessoas chegando, o culto começa às 6 horas, 7 horas está chegando na igreja, 6:30 chegando na igreja, escala, falta, eu falo, tá difícil, eu agora estou muito criterioso em questão de levantar alguém, a diácono ou a qualquer posição ministerial dentro da igreja, eu sou muito criterioso agora com isso, né, gente? Mas voltando para cá, né, na questão de servir. Então, onde você está, na tua igreja, qualquer posição que o Senhor te colocou, quando você está limpando o banheiro, varrendo, limpando as cadeiras, você está adorando a Deus. Aleluia! Não se esqueça disso. Você vai estar adorando a Deus, Deus vai estar te dando vitória. Deus vai estar te dando vitória. E Deus vai te libertando e vai libertando. Isso é muito importante, gente. Então, a adoração é o mesmo que prestar culto. A adoração é o mesmo que servir. Isso é muito interessante. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, as 3 versões que lemos encontramos a palavra prestar culto, servir e adoração. Não é isso? Mas o que me chamou a atenção é quando Deus manda Moisés dizer a Faraó. É isso aqui que me chama a atenção também. É quando Moisés manda dizer a Faraó, no versículo 22, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho. Então eu fico imaginando Moisés chegando lá dentro do palácio, o Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito, ou seja, primogênito é meu primeiro filho. Ou seja, se Israel é o primogênito, primeiro filho, então, irmãos, primeiro de muitos ainda. Aleluia. Porque nós também somos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Então, eu fico imaginando um Senhor quando nós estamos sendo afrontados pelo inferno. Eu fico imaginando o Senhor mandando dizer para Satanás, Satanás, olha aí, ó, essa pastora é minha filha. Então você toma cuidado com o que você está mexendo. Liliane, ela é minha filha, Deus chama pelo nome. Rogério, ele é o meu filho.
Ele é meu filho. Toma cuidado, Satanás. Ele é meu filho. E no versículo 23: e eu digo a você, de novo, deixe o meu filho ir, para que me adore. Irmãos, quando o faraó escute, quando o faraó escuta Moisés dizer isso, o faraó toma um choque de realidade. Por que Deus manda Moisés falar isso para o faraó? Entra lá e diga logo, escreve logo na cara dele, que Israel é meu filho. Dizer para Faraó, escute, dizer para Faraó que aquele povo tinha nome e que também tinha um pai, foi uma afronta muito grande para ele. Quando Deus falou assim, vou endurecer o coração de Faraó, não é porque Deus foi lá e tocou a mão no coração dele, mexeu no espírito dele. Quando Deus falou assim, vou endurecer o coração de Faraó, sabe o que é? É mexer no orgulho de Faraó. Porque Faraó ele se proclamava Deus na terra dele. Ele se sentia um Deus. O filho dele, o primogênito dele, era Deus. Então Deus nunca manda falar nada que é voando no tempo. Já começa a dizer para ele, na cara dele, Israel é meu filho. Aleluia. Aí eu fico imaginando, Faraó, mas Israel, quem é Israel? Eu só conheço escravos. Meu Deus. Eu só conheço escravos. Quem é Israel? O que esse doido de Moisés está falando comigo? Israel, quem é Israel? Gente, é isso que eu acho interessante. Deus mandou esfregar na cara dele, Israel é o nome dele. Aleluia. Israel é o nome dele. O meu filho tem nome. Meu filho chama Renata. Filha. É isso? Aleluia. Irmão, isso é uma afronta muito grande para Faraó saber que aquele povo tinha uma identidade e também uma filiação. Aleluia. Aquele povo tinha identidade. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Faraó de maneira nenhuma queria que o povo soubesse da sua identidade, irmãos. De maneira nenhuma Faraó queria saber. Faraó não queria. Ele não aceitava isso. Não queria. É isso que Faraó, ele não aceitava. Quando Deus fala assim, cara, Israel é meu filho. Você sabe o que significa o nome Israel? Sabe o que significa o nome Israel? Significa príncipe poderoso que luta e prevalece. Aleluia. Agora tu imagina quando Moisés chega e fala assim, olha só, Deus manda te dizer que Israel é filho dele. E eles não são escravos, eles são príncipes. E outra coisa, são aqueles que lutam e vencem. Cara, isso foi um choque. Eu fico imaginando ele que se levantou na cadeira, quase tomou um ataque cardíaco nele. Ele, que é isso? Esses escravos aqui são príncipes aonde? Não, eles são meus escravos. Moisés, não, eles são príncipes que lutam e prevalecem e vencem. Aleluia. Assim diz o Senhor. Fala, assim diz o Senhor, irmãos. Ontem, na terça-feira, uma irmã estava trazendo estudo lá na igreja. Ela falou da história. Eu achei interessante ela falando sobre a história. Eu quero pegar um gancho dela aqui e compartilhar com vocês sobre o filme do Rei Leão. Tem muitos anos esse filme, né? Muitos anos que eu nem lembro de muitas coisas. Mas ela falando ontem me chamou, me despertou a atenção. E fala realmente sobre identidade. Ela foi contando a história do Rei Leão. Eu vou só fazer um resumo aqui para vocês rapidamente. Então vocês sabem que tem um Simbazinho lá pequenininho e tal, o pai dele é um leãozão, grandão, tem um tio também lá, todo maquiavélico, né? O tio dele, todo estranho, mas era um leãozão também. E o tio fez um esquema lá para poder matar o pai, o Simba, né? E acabou que realmente o pai morreu. E o Simbinha, tadinho, o bichinho, né? Ficou lá todo cabisbaixo, se eu não me engano. E o que o leãozão, que vamos botar assim, simboliza Satanás, fez? Começou a jogar a culpa pro Simba. Você que matou o seu pai, você que fez, você é culpado. É isso que Satanás faz, irmãos, com a gente. É isso que Satanás faz muitas vezes com as pessoas. Só porque falhou, porque teve um erro ou errou, ele começa a esfregar na tua cara o teu erro, a tua falha, o teu pecado. Sabe por que ele faz isso? Porque ele quer descaracterizar você. Ele quer tirar a tua identidade. Ele quer tirar a nossa identidade. Uma vez filho, você sempre será filho. Aleluia. Independente do teu erro, independente do teu pecado, da tua falha, você sempre continuará sendo filho. Aleluia. E o que aconteceu com o Simbinha? Ficou com medo. Bichinho, inexperiente. O que ele fez? Fugiu, foi embora. E foi embora, encontrou com 2 animais, o Pumba, né? O Pumba, Timão e Pumba.
Me corrige se eu estiver errado. Timão e Pumba, né, que era um javali, um suricato, se eu não me engano, né? E ali você vê que o que aconteceu com ele? Um leão que era para, né, crescer, para poder caçar, para poder, né, comer carne e tal, se juntou com dois animais que vai comer inseto, vai comer vegetal e tal. Ele fica um cara muito pacato, muito tranquilão e tal, e começa a pegar a identidade deles. E começa a se esquecer da sua identidade, de que ele era um leão. E beleza, mas no final de tudo que aconteceu, veio aquele macaco estranho, aquele macaco sinistro, né? E tal, e chegou e resgatou. O macaco foi lá e encontrou o Simba e mostrou a realidade para ele. Quem vocês pensam, mais ou menos, que faz isso conosco? O Espírito Santo de Deus. Ele sempre vai chegar para nós. Irmãos, quando nós começamos, a gente começa a se esquecer de quem nós somos, na nossa identidade, o Espírito Santo, o agente, ele sempre vem nos lembrar de quem nós somos. Ele sempre vem fazer igual Moisés fez com o faraó, lembrando quem nós somos para Satanás. Esse é meu filho. Com ele você não vai mexer mais. Com ele você não vai fazer ele mais de escravo. Acabou para você hoje, faraó. Acabou para você hoje, Satanás. Você não fará mais os meus filhos de escravo. Acabou. E o que aconteceu? O macaco foi lá e falou assim: não, filho, você é um leão, é a tua identidade. Você precisa caçar, você agora tem um reino, você precisa reinar. Você tem que reinar, você tem um reino que você tem que ir lá e reinar. Irmãos, é isso. Nós temos que reinar juntamente com Cristo. E muitas vezes nós não estamos reinando em vida. E a Bíblia nos garante que nós reinaremos em vida juntamente com Cristo. Foi por isso que o Senhor nos transformou e nos fez filhos. Nós somos filhos legítimos pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, você é filho. Então você não é escravo. Nem aquele que está lá no mundo, que voltou de novo para a lama, que está comendo as bolotas de porco. Eles continuam sendo filhos. Sabe por causa de quê? Se você for lá para o texto lá do filho pródigo, você pode reparar que em momento algum o pai tira o título do filho de filho. Ele quando volta: este é o meu filho que estava morto e reviveu. Este é o meu filho que estava perdido e foi achado. Então, uma vez filho, sempre filho. O problema todo é que o filho, conforme ele vai se deixando levar para as circunstâncias, os problemas, ele vai se esquecendo da sua identidade. Então, esquecendo da minha identidade, eu começo a adquirir outro tipo de identidade. Provavelmente a minha identidade do mundo. Eu começo a fazer as coisas do mundo e começo a me parecer mais com o mundo. Mas aí o Espírito Santo de Deus sempre vem, irmão, te lembrar e nos lembrar de quem nós somos. Aleluia. Eu não sei se tem alguém, né, ou provavelmente alguém possa estar nos assistindo. Eu tenho certeza que vão nos assistir, lógico. Mas para você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero dizer para você: Deus não se esqueceu de você. A tua identidade é filho, você sempre será filho. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, você sempre será filho. Você é um príncipe. Você é aquele que luta e prevalece. Nós somos desses, irmãos. Somos aqueles que lutamos e prevalecemos. Aleluia. Então, irmãos, o faraó de maneira nenhuma queria que o povo soubesse. Ele não sabia, ficou sabendo, beleza. Mas agora ele não queria que o povo soubesse. Porque ele sabia que se o povo começasse a saber dessa história aí, o que o povo ia fazer? Ia se levantar, ia lutar, ia prevalecer. A palavra do nome Israel significa também aquele que governa como Todo-Poderoso. Está falando que aquele que governa, está falando que é príncipe. É aquele que governa, príncipe poderoso, que luta e prevalece. Irmãos, uma outra afronta que o faraó recebe é quando Deus diz. Uma outra afronta que o faraó recebe é quando Deus diz, no versículo 23, deixa o meu filho ir. Em outras versões fala, deixa o meu filho sair, para que me adore. Repare que Israel precisava o quê? Sair para a adoração. Repare. Então Deus fala, deixa meu filho sair, deixa meu filho ir. Então repare que Israel precisava sair para a adoração. Tinha que sair do estado de escravo. Tinha que se levantar. Tinha que sair daquele momento de escravidão para ir para o deserto, para a adoração.
Então, isso significa que quando eu coloco meu coração para adorar a Deus, eu saio do estado de escravidão, gente. Aleluia. Pode, irmãos? Saia. Quando a gente sai desse estado, quando a gente sai do estado, a gente vai se colocar em adoração. A adoração é poderosa porque ela tem o poder de libertar. É um poder libertador. Aí você se sente tão preso, aí você se sente tão acuado pelas circunstâncias e problemas e lutas que vêm sobre a nossa vida. Mas quando você vai para o joelho, se prostra, começa a adorar a Deus, meu amigo, nós saímos desse estado de escravidão. Aleluia. A pessoa quando começa a entender isso, não, eu preciso entender isso. Então eu tenho que sair desse estado. Quantas pessoas precisam sair desse estado urgente? Urgente, porque estão voltando de novo a ser escravos de Satanás. Então eu volto à adoração. Quando eu volto à adoração, eu saio do estado de escravidão, gente. Aleluia. Aleluia. Estou terminando. Estou terminando. A outra afronta é quando ele escuta a palavra adoração. É uma outra afronta. Quando ele escuta Moisés falando assim, ó, deixa Israel sair. Assim diz o Senhor, deixa meu filho sair, para que ele me adore. Aquilo ali arranhou os ouvidos dele, porque Faraó sabia o que era uma adoração. Ele sabia, porque o povo do Egito adorava ele. Verdade. Existiam monumentos sobre toda a cidade, entendeu? Então ele sabia o que era adoração. E Faraó também prestava culto a outros deuses. E ele também prestava culto, e ele achava, porque ele também recebia benefícios em relação a isso, na crença dele, quando ele ia lá servir o Deus Sete, sei lá, esses outros deuses aí, esses demônios que existem aí, a colheita vinha abundante, então eles faziam mais sacrifício, mais adoração sobre esses deuses. Então ele sabia o que era adoração. E quando Moisés fala, deixa meu filho sair para me adorar, ele fala, de maneira nenhuma. Você está ficando maluco, Moisés. Você já chega aqui falando que eles são príncipes, que eles não são mais escravos, que eles lutam e prevalecem. E você acha que eu sou bobo de deixar esse povo sair para adorar? Não, de maneira nenhuma. É nesse sentido que ele falou, não queria deixar eles saírem. Irmãos, o Faraó sabia da importância da adoração e o que a adoração poderia trazer de bênção para a vida deles. Por isso que ele não queria deixar sair. Não, de maneira nenhuma, porque ele só queria olhar para aquele povo. Ele só queria que aquele povo permanecesse na escravidão. Ele não queria que aquele povo fosse beneficiado em nada. E o que o Faraó poderia ter pensado? Se eu deixar eles irem adorar, eles voltarão mais fortes, confiantes, Aleluia. saudáveis, Aleluia. cheios de poder. Ele sabia, se deixasse o povo sair para a adoração, eles iam voltar mais fortes, confiantes, saudáveis, cheios de poder. Quando eu saio para a adoração, meu irmão, eu fico cheio do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem com aquele poder e me renova. Eu fico cheio de poder, mais próspero. Ele sabia, se deixasse, o povo ia voltar mais próspero. O povo ia ficar mais próspero. E eles seriam libertos definitivamente. A adoração tem esse poder de libertar e transformar. Para a gente terminar aqui, abra comigo o Salmo 105, versículo 37. Aquele povo, Salmo 105, versículo 37. Nem todo o povo de Israel tinha o coração voltado para a adoração a Deus. Nem todos aquele povo. Vocês conhecem a história, sabe? Quando eles saíram do Egito, a primeira coisa que eles fizeram, mas eles sabiam do valor da adoração. Eles sabiam. Então eles pediram logo para fazer logo um bezerro. Fizeram, faça algum Deus aí para a gente poder adorar. Faça algum Deus aí. Eles fizeram lá. E quando eles adoraram aquilo que não era para adorar, eles foram destruídos. Mas Deus estava atendendo os verdadeiros adoradores do Egito. Dentro do Egito existem verdadeiros adoradores. Foi esse que Deus estava procurando naquele Egito ali. Foi esse, como o Senhor está procurando hoje, os verdadeiros adoradores. Quando o Senhor Jesus ele começa a conversar com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele fala para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas repare que antes ele fala, adorarão quem? O Pai. Está falando de identidade e filiação.
Aleluia. Os verdadeiros adoradores são filhos de Deus. Eu e você somos verdadeiros adoradores. Aleluia. O Pai está procurando os filhos, irmãos. Glória. Esses são os verdadeiros adoradores. Aleluia. Os verdadeiros, ele falou para a mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Se você é filho, então você é verdadeiro adorador. Aleluia. Isso aqui é um outro pano para manga, não vou nem. Acabou. Gente, eu tenho que parar essa série aqui hoje. Mas olha só, para finalizar, Salmo 105:37. Olha o que diz, gente. Na versão viva é a melhor que tem para falar esse salmo aqui. Assim, o Senhor tirou, ou seja, libertou Israel, o seu povo do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata. Não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Olha aí, gente, a recompensa da adoração. E Deus, há um poder sobrenatural que liberta. Há um poder sobrenatural na adoração que te liberta da escravidão. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, há um poder sobrenatural que liberta não somente nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. Paulo e Silas na prisão foram açoitados porque libertou uma mulher. Uma menina estava sendo escrava de um espírito de adivinhação. E eles libertaram aquela mulher pelo poder do Espírito Santo de Deus. E por causa disso, eles foram colocados numa prisão. Levaram para um cárcere interior. Colocaram algemas nele, nos pés e nas mãos deles. Colocaram ele dentro de uma prisão. Mas, irmãos, a palavra vai dizer que à meia-noite eles começaram a entoar louvores e cântico de louvor. Começaram a orar. Um verdadeiro adorador, ele ora, irmão. Eles começaram a orar e começaram a entoar louvores. E o texto vai dizer para mim e para você que quando eles começaram a cantar, quando começaram a adorar a Deus, as cadeias, irmãos, caíram por terra. As correntes foram quebradas. Não somente da vida de Paulo e de Silas, mas também de toda aquela cadeia, de todas aquelas pessoas que estavam em volta. As prisões caíram por terra, irmãos. Isso quer dizer para mim e para você nessa noite, Deus está dizendo para mim e você nessa noite: nunca pare de adorar. Continue a tua adoração, porque além das cadeias que vão cair sobre as nossas vidas, vão cair também sobre os teus familiares, sobre aqueles que estão em tua volta, aqueles que você tem orado tanto por muito tempo. E só basta continuar na posição de adorador. Só basta continuar cultuando o Senhor. Só basta continuar servindo ao Senhor na tua igreja, servindo aos irmãos na tua igreja. Você é filho, você é um adorador. E quando você adora, cadeias caem por terra, prisões são abertas, pessoas são libertas. Aleluia, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Santo Espírito. Aleluia, nós te adoramos, Pai. Te adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Adore o Senhor nessa noite. Adore o Senhor, aleluia. Aleluia. Eu era órfão, hoje sou filho. Você não é mais escravo, você não é mais órfão, agora você é filho. Ele te adotou, o Espírito Santo te adotou. Pelo poder do Espírito Santo você foi feito filho de Deus. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus se levantam e prevalecem. Os filhos de Deus lutam e vencem. Você é um vencedor, você não é um derrotado. Você não é um derrotado. Se levante nessa noite, se levante em adoração, prevaleça nessa noite. Aleluia.
nos separa do teu grande amor. E eu sou dele. Nós somos teus, Senhor, para sempre. Aleluia. O Pai me ama. Aleluia, Pai. Somos teus, Senhor. Pra sempre. Aleluia. Nada vai me separar. Louvado e agradecido Do seja o seu teu nome, Senhor. grande amor. Aleluia. Aleluia. Vamos cear, irmãos. Glória a Deus. A vitória no sangue de Jesus. A vitória no corpo de Jesus. O corpo e o sangue nos trouxe vitória, irmãos. A ceia jamais vai falar sobre morte espiritual, ao contrário, ela fala sobre a morte do Filho de Deus, que morreu para te dar vida. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Vamos adorar o Senhor. Vamos cear em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, queremos te agradecer, Pai. Consagramos ao Senhor, Pai, esses utensílios que fala tanto, Senhor, acerca da nossa vitória, Pai. Nós fazemos isso em memória do Senhor, meu Pai. Em memória daquilo que o Senhor conquistou na cruz para nós. O Senhor conquistou cura para nós, Senhor. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Fomos curados, Pai. Aleluia. O Senhor conquistou reconciliação. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos reconciliou com o nosso Pai. Aleluia. 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 Recebam cura nessa noite por meio do sangue do corpo de Jesus. Comamos e bebamos em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Aleluia. Te agradeço, meu Pai, por tudo. Toma a tua igreja em tuas mãos. Sim, meu Deus. Fortalece aqueles que se encontram abatidos e desanimados. Sim, meu Deus. Aleluia. Que a tua palavra possa chegar aos corações daqueles que precisam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor aí?